Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vida de Psicóloga. Um podcast que surgiu para mostrar que existe muita vida além da psicologia. E hoje a gente abriu aqui um espaço diferente. Nós vamos falar com uma pessoa que está estudando psicologia. Então é a vida de estudante de psicologia, tá? Mas depois vocês vão ver que valeu super a pena abrir essa exceção aqui para falar com uma estudante de psicologia, que logo será também nossa colega de profissão. Eu vou apresentar ela para vocês, tá? Ela é uma profissional de recursos humanos com experiência em atração, seleção e desenvolvimento de talentos, atuando em instituições financeiras, empresas de impacto social, ESG e consultorias especializadas em diversidade, equidade e inclusão. Conduziu projetos de gestão de talentos, cultura organizacional, experiência da pessoa colaboradora e programas de desenvolvimento. Possui especialização em gestão estratégica de pessoas, MBA em gestão empresarial e inovação, extensão em diversidade e inclusão e está cursando psicologia. Sua atuação integra carreira, equidade racial e desenvolvimento estratégico, contribuindo para a contratação e crescimento profissional de centenas de pessoas, fortalecendo trajetórias e ampliando o acesso à posição de liderança. Profissional orientada por método, análise e consistência, tem como missão apoiar indivíduos a avançarem em suas carreiras com consciência e posicionamento estratégico. Tamires Gomes, seja muito bem-vinda. Conta pra mim o que não tem no seu currículo, mas diz muito sobre você. Oi, Mari, Oi. obrigada, muito prazer por essa conversa, estou muito feliz. Gente, o que não tem no meu currículo? E tem um fun fact que não tem no meu currículo, que conta muito quem eu sou, meu olhar para a vida, meu objetivo para pessoas, enfim, no mundo do trabalho. Eu fui freira 5 anos da minha vida, um fato divertido para algumas pessoas, mas um fator importante. Dos meus 15 aos 21 anos, eu me dediquei a esse trabalho voluntariado, enquanto religiosa, enquanto freira, fui missa, hábito marrom, véu, exatamente assim. E conta muito quem eu sou, Mari, porque assim, moldou o meu olhar para pessoas desde então, assim, né? O trabalho pastoral, né? Enfim, o trabalho realizado na vida religiosa era um trabalho voltado para pessoas em situação de rua. Então, já trabalhando com vulnerabilidade, com mazelas sociais, com sofrimento psíquico. E eu fui, tá, gente? Porque eu quis, meu pai e minha mãe não me obrigaram, e eu fui porque eu quis, e eu saí da vida religiosa também porque eu decidi, eu entendi que podia ser de outra forma, de outro jeito, sem hábito, sem véu, meu olhar para pessoas, considerando o cuidado, considerando ser um agente de mudança. Então, conta um pouquinho de quem eu sou e de tudo isso aí que você falou que eu faço aí, né, na minha apresentação. Então, um pouco disso. Que legal, Tami, que legal. E como que foi, assim, pra tua família, quando você disse? Você tinha 15 anos, né? Então, uma menina ali fala, você é freira. A tua família é uma família religiosa, assim? Então, pra você ter essa percepção, essa vontade, né, de querer ser freira, como que foi isso? Mari, sim, eu venho de uma família cristã, católica. Eu tenho uma tia freira, irmã Maria Ingrid, tem mais de 25 anos de dedicação à vida religiosa. Ela foi uma inspiração, um indicador, mas sim, foi bem nova, assim, né? Eu fui no final ali dos meus 15 anos de idade, mas a minha trajetória, né, a minha orientação vocacional, ela iniciou aos 14, foi cedo mesmo, né? Eu sempre tive uma jornada, né? Catequese, fiz todas as etapas da catequese, fui de grupo de jovens, era muito engajada, muito envolvida, mas eu sempre tive sede demais. Então, ali aos 14 anos, eu pensei, mas o que tem a mais? O que demais eu posso fazer para ser de Deus, né? Então, para mim, o ser de Deus, naquela época, naquela configuração, estava muito voltado a me entregar por inteiro, e a vida religiosa se mostrou como esse espaço para mim, né?
o que me chamou muito a atenção foi a fraternidade, a vida missionária. Então, a vida religiosa me proporcionou morar em vários lugares, em vários estados, foram aproximadamente 4 estados, 9 cidades, assim. Então existia uma vida missionária, eu conheci muitas pessoas que são quistas na minha vida até hoje, e, poxa, para os meus pais foi um desafio, foram 2 desafios, né, porque eu sou a filha do meio dos meus pais, 14 anos, era muito valioso para eles ter uma filha querendo dedicar a sua vida a Deus, mas tinha o fator ir embora, estar longe, né? Então, envolveu muitas coisas para eles. Acredito que para minha mãe, acima de tudo, foi o mais difícil, desafiador. Com 14 anos, a filha já querendo bater asa e voar, né? Embora pais criam os filhos para o mundo, mas foi sensível, mas eles me apoiaram. Precisava-se de uma autorização na época, né? Eu era menor de idade, ia continuar estudando. Então, sim, foi um desafio para eles, mas depois fez total sentido. Todas as etapas da vida religiosa, minha mãe, ela sempre esteve comigo, então ela conseguiu me visitar, e, enfim. Tinha um período de férias também, né? A cada um ano, 7 dias de férias, então era um momento que eu tinha ali com eles, e foi bem importante, assim. E quando eles estavam se acostumando, eu falei assim, então, gente, decidi que eu vou voltar. Com 5 anos, eu falei assim, olha, eu sei que vocês estavam se preparando, né, para vir para os meus votos, né, e aí abrindo aqui, né, um parênteses para explicar, né, a narrativa é de que ser freira é ser esposa de Jesus, né, então eu estava no momento de noviciado, então eu era noiva. Então, eles já estavam se preparando para o meu casamento, né? Para a minha profissão de votos, de fato. E eu falei assim, então, eu entendi que... Então, gente, eu vou voltar para casa de vocês, né? Então, um pouco disso. Eu acho que, Mari, uma coisa que é importante contar é que a primeira experiência que eu tive, né, com o processo terapêutico foi na vida religiosa. No meu último ano de noviciado, eu, uma adolescente mais jovem já, né? Isso. Meus 19, 20 anos ali, a minha superiora falou assim também que você tem muita certeza que aqui é seu lugar. Você tem muita certeza, eu acho que você precisa se questionar. Você tem muita vontade, mas será que você tem vocação? E eu comecei a fazer terapia na vida religiosa, isso foi um marco importante para mim, assim, né? Porque foi dentro desse processo terapêutico que eu pude questionar as minhas decisões, as minhas escolhas de fato, pude criar novas percepções daquilo que eu considerava ser só de Deus e de como eu poderia ser essa agente de mudança na vida das pessoas, que era muita narrativa que eu tinha lá, muito chamada de eu quero ajudar pessoas, quero poder continuar ajudando as pessoas, transformar vidas, né? E foi no processo terapêutico que eu consegui fazer essa transição, reflexão, tomada de decisão e, enfim, foi esse o movimento. Porque ficou bem marcada assim, essa fala de você considerar que era só por meio disso que você conseguiria ser de Deus. E aí talvez nesse processo... E foi muito bacana essa freira e nessa irmã, a madre, não sei como que chama, que chegou em você e falou, você tem muita certeza, vamos questionar isso? Isso é muito legal, o papel de um líder mesmo, né? De trazer isso pra você, e aí você começa a se questionar e ver, bom, consigo fazer o que tá ali na minha missão, no meu propósito, mas de uma outra forma. Que bacana, que história legal, muito legal. Valioso. E muito nesse lugar que você trouxe, né, de entender que, poxa, só existe esse lugar para ser de Deus, né, dessa construção, desse imaginário, teve um fator que foi muito importante e simbólico, que foi o dia que carimbou, que eu tomei a decisão, que eu encontrei uma carta do Papa da época, João Paulo II, que ele falava assim, o mundo precisa de santos que bebam Coca-Cola, que usem calça jeans, que evangelizem com as suas vidas em movimento. E ali eu falei assim, é sobre isso, não preciso de arte. Eu tô toda arrepiada de você falar, muito legal. Foi bem simbólico, foi um marcador importante. Naquele dia eu falei assim, gente, obrigada, mas para mim hoje é não. E no movimento. Vou fazer esse trabalho em outro lugar. Isso, exatamente. Sim, e em casa a gente também, né, nós somos católicos e o Rafa também, esses dias, eu queria muito que ele fosse coroinha, né, aquele desejo da mãe, ver o filho lá, né, de mãozinha, e a mãozinha assim, que eles fazem a mãozinha de coroinha, né, aí eu tenho uma filhada que é coroinha, e aí ele, mamãe, você precisa entender
que eu não sou uma criança quieta. Né? 7 anos de idade é o autoconhecimento, Tamires. Pega essa. Da criança terapeutizada desde os 5 anos de idade. E aí ele... Mamãe, eu não sou uma criança quieta. Aí eu falei, filho, ó... Você pode escolher isso, mas aqui em casa todo mundo serve a Jesus. Então, alguma coisa dentro da igreja, isso não tá em negociação. Alguma coisa dentro da igreja você vai fazer, né? Então, assim, o que tá em negociação, mas vai fazer alguma coisa. Pelo menos enquanto eu puder, né? Levar, né? Trilhar por esse caminho. Aí ele falou, quero cantar. Aí ele tá cantando. Legal. Hoje, inclusive, ele tem ensaio no coral da igreja, né? Então, e ele tá adorando, vai, canta, ele adora cantar, tem umas bandas que ele gosta, Verso Santo, Colo de Deus, ele adora. E aí, acho que é bem nessa ideia, assim, os pais, né, igual seus pais, né, tentaram passar, você fez tudo, grupo de jovens, tal e tal, eles também te apoiaram, e depois você também seguiu o seu caminho, acho que é isso que acaba sendo o papel dos pais também, né? É verdade. E sim, por falar nisso, quem divide a vida com você hoje? Você mora com alguém? Mora sozinha? Sei que sua família não tá aí contigo. Conta pra nós um pouquinho. Pois eu sou uma mulher independente, né? Porque para além dessa experiência da vida religiosa, quando eu volto para esta vida civil e recomeço a vida, eu entendo que eu quero mais da vida também, né? Eu venho de uma cidade do interior de São Paulo, bem pequenininha, então atualmente eu moro em Curitiba, há 10 anos e contando, 10 anos de Curitiba, eu moro sozinha. Eu tô aqui, tenho uma tia que mora aqui em Curitiba, mora em outro bairro aqui próximo, mas a minha vida aqui é um pouco disso, nesse contexto de independência, Mari. Sim, mas aí você tem amigos e, né? Não, aí a gente pode estender amigos para a rede de apoio, como eu chamo meus amigos. A gente tem um grupo chamado Corrente de Amor. Desde lá em 2016. Corrente de amor. Sim. Eu falo que eles são minha corrente de amor e cada um deles são os meus elos, assim. Eu acho que nessa vida, né? Nessa vida independente que eu escolhi e estruturei, minha família é extremamente importante, né? Toda a oportunidade que eu tenho de correr lá para Piraju, eu vou, né? E aí chegando às festas também. Mas os meus amigos são tudo para mim, assim, né? Eu tenho pessoas muito importantes e foram relações construídas em todos os movimentos que eu fiz, assim, né? Então, no trabalho, na vida social, no campo acadêmico, pessoas que chegaram e que permaneceram e que estão comigo e que, às vezes, só falar, por exemplo, né? Vou entrar em um processo de mudança recente, né? E aí eu vou falar, eu já falei, né, para eles, que dia que você precisa que eu vou estar lá. Eu vou te ajudar. Eu não preciso pedir, né? Então, tenho relações muito profundas, genuínas aqui. Nossa, eu não posso nem falar nome, senão vai dar briga, mas todos eles sabem. Todos eles, quando ouvirem, saberão que estão aqui, né? E que fazem parte disso. Então, sim, minha rede é muito, muito sólida, de verdade. Sim, legal, bacana. E você falou que Curitiba foi amor à primeira visita, né? Foi. Curitiba foi amor à primeira visita. Eu tirei férias aqui em 2014. Apaixonei por Curitiba. Curitiba é uma cidade incrível mesmo, né? Estruturada. Agora e sou grata por Curitiba também, porque aqui em Curitiba eu cheguei já com a minha primeira formação. Foi aqui que eu avancei com a minha jornada de aprendizagem, né? Então fui fazer minhas especializações, tive experiências profissionais muito importantes, assim, para minha carreira, me fizeram, né, ter condições de sustentar essa vida independente que eu tenho aqui hoje. Eu realmente gosto muito daqui. No entanto, tem prazo de validade por aqui também. Gosto bastante, mas nesse momento de graduação, né, tenho mais um ano intenso aí para finalizar em psicologia, mas posterior eu quero muito bater asas e voar. A pergunta avançada para onde? Ainda não sei. Você quer voltar para casa da sua família, para o interior de São Paulo?
Não necessariamente. O que eu desejo? Eu desejo calor, eu desejo sol. Hoje faz céu azul e sol em Curitiba, mas é raridade. Sim. Aqui, clima é algo importante para mim, mas gosto bastante de Curitiba, tenho relações profundas aqui. A minha vida aconteceu aqui, acontece aqui nesse momento. É aqui que eu estou Sua hoje. vida adulta, né? Foi em Curitiba. Você foi Exatamente. novinha, né? Assim, Ah, 20, eu cheguei aqui com 25. 25 anos, né? Muito legal. E a gente até brincou, né? Que você conseguiu fazer esses laços, né? Tem aquela piada, né, do curitibano, que eles são mais distantes, né? Não são muito de fazer vínculos, né? Eu falei, nossa, Tami, você ainda conseguiu fazer esses vínculos profundos em Curitiba, né? É o A gente jeitinho, brinca, é o né? jeitinho deles, né? É o jeitinho deles, né? Tem Mas, uma questão. Mas, por exemplo, a pessoa que fez o nosso vínculo, eu nem sei se ela é natural daí, mas você a conheceu, né? A gente tá falando da Márcia Paulucci, né? Você a conheceu em Curitiba, Sim, né? trabalhei com a Márcia aqui em Curitiba, meu primeiro trabalho. Eu sou. Ah, e a gente começou a falar, né? A Márcia, a gente abre muitas caixinhas maravilhosas, mas a Márcia é Sim, daqui, ela é natural aqui de Curitiba, não mora aqui hoje, né? Mas tá em sim, ela é Guarapuava. daqui. O mundo do trabalho faz a gente conectar mais facilmente com as pessoas. Eu acho que o cotidiano é Sim, desafiador, assim, mas eu acho que se pensar em grandes capitais, talvez seja aconteça da assim. porque tá todo mundo São correndo. Paulo, sim. São Paulo, Rio de Janeiro, mas aí acho que tem esse aspecto cultural, assim, das pessoas serem de fato Do mais para corre. dentro, as pessoas trazem a narrativa do clima como um fator, tem essa, e para mim tem um choque maior porque eu sou expansiva, eu sou comunicativa, no interior de São Paulo a gente sabe Tchê. quem são as pessoas pelo sobrenome da família, Sim, filho de sim, quem, bom dia, boa sim. tarde, boa noite para todo mundo, então o choque é um pouco mais expressivo, mas tá tudo bem, acontece. A dica para as pessoas que estão chegando é, gente, tá tudo bem, respeita o tempo das Respeita o pessoas, tempo. não é ruindade, é só um jeitinho, elas precisam se sentir confortáveis para saberem. Sim, e né, contextualizando a Márcia Paulucci, que eu tô falando aqui, eu a conheci em Santa Catarina, em Florianópolis, eu tava fazendo uma formação na Academia do Psicólogo, né, Coach Psychology, fui fazer, e a conheci lá. E aí eu lembro que ela começou a falar, e ela tava toda estilosa, assim, de tênis, Não é. e assim, a pessoa que consegue ficar estilosa de tênis, né? Eu achava maravilhosa, assim. E ela começou a falar, eu falei, gente, eu vou colar nessa mulher, porque é inteligentíssima, interessante e tal. E aí a gente começou a fazer todas as atividades que foram propostas ali durante a formação juntas e viramos amigas, temos coisas em comum e tudo mais. E aí ela foi a ponte, né, entre a Tami e eu pra gente poder gravar esse podcast. Tava conversando com ela, ela falou, ó, tem uma pessoa que ela ainda não é psicóloga, mas eu acho que faz todo sentido, é a cara do podcast, eu acho que vai dar certo, né? Então, e é uma pessoa que é de Curitiba, né, e é super atenciosa, amorosa, então assim, vamos colocar que é um mito, né? Ah, Tem mas essas questões, né? não, a Márcia é uma referência, uma inspiração, ela é tudo isso mesmo. Você usou a palavra ponte, acho que é exatamente isso. E ela foi a nossa ponte, né, Mari? Nossa Mas ela foi ponte. a ponte na minha vida para outras tantas conexões importantes, valiosas, assim. Ela é essa pessoa muito bem relacionada, relacional e, meu Deus, Sim, só sim, gratidão, Márcia. sim. Nosso abraço em você. É. É verdade, exatamente. Eu chamo ela de Pauluquinha. Eu falo, oi, Pauluquinha, Ah, socorro. E aí ela já sabe que eu quero alguma coisa. Mas, aí, olha só como que é importante, né? Fazendo alguns ganchos, né? Lá naquela oportunidade que você teve, em que a irmã lá, né, a freira veio e falou pra você, acho que você tá com muita certeza. Aí depois tem a Márcia, que serve, né, também como essa líder que traz, a gente até comentou, né, de experiências em que ela te deu feedbacks valiosos. Pra mim também, quando eu quero um feedback, assim, que eu sei que vai ser certeiro, eu mando pra Márcia, assim, porque eu sei que às vezes algumas pessoas, elas, ai, tá ótimo, tá maravilhoso, né? Eu mando pra Márcia, ela já fala, teve uma vez que eu mandei um vídeo pra ela, ela falou, por que você tá falando desse jeito no vídeo? Aí eu, que jeito? Tá muito infantil, é um assunto sério, fala sério no vídeo, né? Aí eu peguei e falei, nossa, é verdade. Eu acho que eu queria falar de um assunto sério, mas eu queria agradar. E não tinha como falar daquele assunto sendo muito fofa.
né? Era um assunto sério, que tinha que ser tratado dessa forma. E aí eu regravei, ela falou, agora sim, você gravou com a seriedade que esse assunto precisa ser tratado, né? Então, e você também falou, né, de um jeito de se comunicar, que ela te deu um feedback também, não foi? Precioso, nossa, eu tenho várias, assim, né? Mas a Márcia sempre falou muito sobre a minha comunicação, né? O quanto eu me comunico bem. A gente teve eu tive a oportunidade, o privilégio de ser liderada por ela também. Ela foi a minha Uau. gestão Uhum. em uma empresa e ela falava muito da minha facilidade de conectar pessoas, de conversar com as pessoas, ela me falava que eu era uma boa anfitriã das pessoas, né? Então, todas as pessoas que vinham do recrutamento, da integração, do onboarding, traziam esses apontamentos. No entanto, quando eu estava em agendas muito complexas, né, com lideranças, né, conversando com essas lideranças, eu usava palavras muito difíceis, né, muito técnicas demais, então ficava uma comunicação até... Ai, eu não consigo pensar na palavra agora, mas ficava uma comunicação muito técnica, assim, sabe? E aí ela trouxe isso para mim, né? Sobre a minha fluidez, né? Sobre a não necessidade de falar difícil, assim, sabe? De me colocar, porque isso me travava. Então, eu lembro que isso foi muito importante para mim, mas esse foi um dos tantos, né, que Márcia me trouxe, e de uma maneira muito sensível, inclusive, né? Considerando até o atravessamento, né? Por que você está tentando usar palavras mais difíceis, né? Para talvez mostrar maior relevância, porque vem de um histórico, né? De mulheres negras precisarem se provar muito mais para ter Sim. mais valor, né? E ela me mostrou que eu entendo, eu sei de onde vem isso, mas você pode ser você fazendo como você faz, assim. Nossa, foi um abraço, né? Do ponto de vista de feedback, assim, né? De devolutiva muito poderosa para mim, assim, sabe? Então, ai, só uma gratidão. Deve ter, assim, né? Deve ter sido um alívio também e uma... Você poder ser autêntica nesses ambientes, né? Acho que você deve conseguir se mostrar muito melhor, ficar muito mais relaxado. Menos cobrança, né, Tânia? Totalmente. Menos Totalmente, cobrança. assim. Leveza, exatamente essa palavra que você trouxe. Nossa, eu lembro que quando ela falou, sabe a pata do elefante saindo da pressão no No peito? peito, sim. E quase que um chá de revelação também, num lugar de, nossa, então eu posso ser como eu sou, tá tudo bem, e aí a gente vai entrar, né, no pertencimento, né? Ela foi essa Sim. pessoa que foi trazendo isso para aquele ambiente que, enfim, tinha questões, é o corporativo como um todo, e aí eu tenho as questões, né, que me atravessam dentro de quem eu sou, lidar com isso, encontrar um caminho, sabe? Talvez esse caminho do meio, que é o caminho do movimento, né, sendo autêntica. Sim. E aí você entra num ponto que é importante, né? Que é essa questão, né? Que você falou de como tem que se provar muito mais, né? Então, assim, eu percebo, né? Que tem essa questão por ser mulher, né? E aí a gente acaba mesmo fazendo... às vezes alguns movimentos contrários a quem a gente realmente é. Eu lembro que teve uma vez que eu saí de uma empresa e aí depois eu saí do hospital, né? Eu trabalhava no hospital e uma colega começou a ser gestora nesse hospital. E ela é gestora de RH. E ela queria que eu voltasse, né, pro hospital. E aí falou de mim pra administradora e tal. E aí eu fui pra ser entrevistada pela administradora. E a administradora me odiou. Falou pra ela assim: Como que você gosta? Né, assim, o que você viu nessa pessoa? E aí ela foi rever a minha entrevista com a... E ela falou: Mari, você não foi você. Então, foi justamente chegar numa pessoa que tinha um cargo e vários títulos e tal e tal. E aí, eu me colocar como tentando ser uma outra pessoa pra agradar. E, na verdade, não era aquilo, né? Aí, passado um tempo, né? Essa pessoa voltou a entrar em contato comigo e me viu num lugar, assim, dando um treinamento. E aí, ela pegou e depois comentou: agora eu entendi por que você gostava dela. Mas eu tava no meu lugar confortável ali. Eu tava sendo eu mesma, não precisava ficar fazendo nenhum papel. E aí ela realmente pôde ver quem eu era, né? Então, ai, como que é difícil isso, né? Bem, é o desafio de ser gente, né, Mari? E de Hum, lindo, né?
o mundo do trabalho, ele exige uma performance também, né? Então, Sim. eu acho que encontrar a liberdade, né, de ser autêntico, de ser quem somos, e colocar o nosso repertório mesmo, que eu não tenho dúvida que nesse contexto do processo seletivo o repertório estava aí, mas performar algo que é muito mais relacionado à expectativa de, nesse caso, processo seletivo de quem está te entrevistando, do que as suas próprias expectativas, desejos e anseios acabam se confrontando, né? A gente vai conversar um pouco mais aqui, mas em recrutamento e seleção, eu sou uma pessoa que, enquanto recrutadora, eu gosto de dizer logo no início, né, para a pessoa candidata, que ela também está avaliando. Porque as pessoas, em maioria, não têm essa perspectiva, né? De que Verdade. elas entram num processo seletivo e eu estou aqui, eu vou ser avaliado, então, em terra de chat GPT, quais são as respostas esperadas, como que eu me vendo. Mas, assim, o que essa empresa, o que essa organização, instituição também precisa para atender as suas próprias expectativas, Eu valores. quero, né? Isso, né? É isso. Exatamente, legal. Ó, fala pra mim, então você tá fazendo psicologia, né? Você acha, né, que... Então, vamos pensar, né? Você hoje é uma profissional de RH, que tem essa trajetória em diversidade, equidade, inclusão. Você acha que se você tivesse só feito a faculdade de psicologia, né, com as disciplinas que você tem na universidade, você conseguiria trabalhar com o que você trabalha hoje? Com o que eu trabalho hoje, não, Mari. Não, porque em termos de contexto acadêmico, né, de disciplina, de grade curricular, é uma formação muito robusta, de fato. Psicologia é um curso denso, extenso. A Sim. formação em psicologia vai exigir uma jornada de aprendizagem contínua, né? Sim. No entanto, para trabalhar D&I, né, diversidade, equidade e inclusão, não daria conta, não seria suficiente, assim, né? Porque para trabalhar, né, em RH, desenvolvimento humano e organizacional, é muito importante você considerar pessoas como um todo, né? Contexto das pessoas. E aí, se tratando em diversidade, equidade e inclusão, que pessoas? Pessoas diversas. E quem são pessoas diversas? Quero começar dizendo que diversos somos todos, né? Esse termo é de Reinaldo Bugarelli, né? Diversos somos todos, todas as pessoas são diversas, têm características distintas, condições distintas, e que bom, essa é a beleza. Mas quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, a gente tem pessoas específicas para falar, né? São pessoas diversas num contexto de raça, de gênero, de orientação afetiva sexual, de condição de deficiência, de gerações, de tantos cenários e marcadores sociais, como nós chamamos. Sim. E trabalhando diversidade, equidade e inclusão, a gente, inclusive, vai falar de interseccionalidade, né? Sim. De, muitas vezes, ter o acúmulo desses marcadores sociais. Então, sim, eu sou uma mulher negra. E vim da periferia. Né? Então, né, do ponto de vista aqui de posicionamento, né? Sou uma mulher negra, de pele preta retinta, uma mulher cis, né? Com um gênero que me foi atribuído, não sou uma pessoa com deficiência, né? Sou uma mulher hétero. Então, assim, esses são os meus marcadores, né? Sim. E aí, quando a gente considera puramente o contexto de... um único contexto, sem esses marcadores, para pensar desenvolvimento humano e organizacional, para trabalhar em RH, entendo que só a base de psicologia, que é muita coisa, ela não daria conta, porque quando eu olho a grade acadêmica, né, estruturada, como eu tenho hoje, a gente até conversou antes, eu conversei com a minha última gerência também sobre uma disciplina específica que eu tinha. Nossa, hoje eu tenho uma aula super legal que é de psicologia da sexualidade. Ela, nossa, eu não tive isso, ela se formou há 10 anos atrás. Uma outra pessoa que eu falei, nossa, eu tenho duas aulas super legais hoje, que é psicologia comunitária e políticas públicas. Ela, nossa, políticas públicas. Sabe? Então, sim, assim,
hoje, nessas disciplinas, a gente acaba conectando um pouco com a temática de diversidade, equidade e inclusão, porque a gente vai falar de pessoas diversas, a gente vai considerar a realidade dessas pessoas, vai considerar território. Então, quando a gente vai falar de raça, a gente vai falar de pessoas não só brancas, né? Que é como geralmente o imaginário, nos estudos de caso, nos estudos, né? Dos nossos grandes autores trazem ali, os perfis, eles são geralmente hétero, branco, cis, né, cisgênero. Então, tá, existe uma bagagem, um direcionamento, mas e quando chega o contrário, né, para nós? Então, no mundo do trabalho, o espaço, ele é um espaço muito diverso, onde eu tenho todos os tipos de pessoas, né? E a considerar os segmentos de atuação, se for indústria, se for startup, se for empresas familiares, haverão perfis mais tradicionais e né? Nas grandes indústrias, empresas maiores e segmentos de atuação, aí a gente pode considerar que a gente vai ter uma diversidade de pessoas mesmo. E aí é o momento que as empresas, as organizações, elas trazem, não, nós somos uma empresa diversa. E aí, se você olha, né, os números, os indicadores, a fotografia, o censo demográfico, demograficamente existe essa diversidade. Mas aí onde estão as mulheres? Em termos de cargos, cadeiras, hierarquia. Sim. Onde estão as pessoas negras, as pessoas LGBTQIAPN+, onde é que elas estão nessa diversidade, né? Então, acaba que se tem uma representatividade. Sim. Mas como é que a gente vai trabalhar a inclusão, o pertencimento, a equidade, né, dentro desse contexto? E isso, mesmo no campo, né, de uma psicologia organizacional, de fato, academicamente não tem, assim, né? É um exercício buscar para além da grade curricular, né, das disciplinas, né, do contexto acadêmico, do contexto da pesquisa, artigos, leituras, autores que conectem com o tema, Mari. Sim. Eu lembro que na minha graduação, o máximo que eu me aproximei foi na psicologia social. E era apresentado de uma forma tão, vou falar chata, algumas coisas, assim, não era algo interessante, a gente não via muita aplicabilidade naquilo que a gente estava estudando, né? Então, eu entrei na faculdade em 2003, né? Então, tem mais de 20 anos aí que eu entrei, mas farão 20 anos que eu me formei. E aí eu percebo hoje, né, tava até conversando com algumas pessoas, psicólogos clínicos dizendo, eu não gosto de psicologia social. Eu falei, gente, como que um psicólogo clínico pode dizer que ele não gosta de psicologia social? Não gosta de estudar essa temática social, né? De olhar para isso. Então, eu acredito também que tem essa lacuna, né? Esse gap aí na formação. E depois, a gente tem que buscar muito fora, né? Então, a gente estava até conversando, né? Que hoje, quem está se formando agora, eu acho que tem um pouco desse privilégio de ter as redes sociais e de conseguir ter muito mais facilidade. Porque, por exemplo, quando eu estava na faculdade, quando eu ficava sabendo dessas novidades em congressos que eu ia, né? Hoje em dia, tem ali perfis, tem o próprio no LinkedIn, tem no YouTube, tem realmente comunidades que você consegue ter acesso a essas informações que antes você não conseguia ter acesso, né? E eu falo que é um gap, eu já coloquei no meu escopo aí para 2026 que eu quero fazer uma formação para poder entender um pouco mais essa parte de diversidade, equidade, inclusão, porque realmente é algo que eu preciso olhar. E também não adianta eu ficar, porque na minha faculdade eu não tive, sabe? Tipo, síndrome de Gabriela. Eu tenho que realmente assumir isso e colocar isso como uma pauta que eu preciso estudar, né? Importante, partindo da intencionalidade, é o princípio de tudo, assim, né? Isso, legal, bacana. Ô, Tami, então, o que você percebe que muitos psicólogos e estudantes ainda não entenderam sobre diversidade, equidade e inclusão? Então, olhando a tua relação com os seus colegas, né, que estão ali em formação, e trabalhando. Você tem contato com psicólogos no seu trabalho, assim, ou não?
Você Ai, trabalha? sim, sim, Sim? porque em RH, a área de RH, ela é permeada por profissionais psicólogos em sua Psicólogos. maioria. Isso é muito, muito bom. Mas aí muitas vezes esses profissionais eles não estão atuando na clínica, mas aí eu converso muito, me relaciono muito com profissionais que estão na clínica. Eu participo de um coletivo na faculdade, que é um coletivo importantíssimo para mim, mas para a instituição também, que é um coletivo de estudantes negros, assim, né, o Eminência Negra, onde a gente consegue ter interface com estudantes que já se formaram, já estão atuando, a gente vira e mexe, faz alguns eventos e traz profissionais psicólogos também que dialogam com essa temática, que já estão no mundo do trabalho. Então, sim, acaba tendo essa interface. Entendi. E você acha, assim, qual que seria o gap que as pessoas mais procuram? Qual que é a maior dificuldade que, de repente, as pessoas têm para lidar com essa temática? Olhando, assim, tanto para os estudantes quanto para os profissionais. Ou Legal. vários, né? Eu acho que tem em diferentes contextos, né? Em rodas de conversa, né, que eu acabo participando, tanto pelo coletivo, né, ou em grupos que eu participo, as pessoas sempre acabam trazendo, por exemplo, os profissionais, né, a insegurança para lidar com alguns casos, né, com algumas demandas que chegam no contexto do atendimento, né? E, nossa, então trazem alguns casos, exemplos, né? E aí trazem a insegurança por não terem repertório, por não terem vivência. Isso. Eu acho que esse é o lugar, assim, né? Quando a gente vai falar de diversidade, equidade e inclusão, uma das coisas que são importantes logo no início é quase que o teste de pescoço, sabe? Como olhar a sua rede, olhar para o lado, para as pessoas que te cercam, para as coisas que você consome, para as coisas que você estuda, e entender se o que você consome, se com quem você convive, se relaciona, existe diversidade no que você consome, né, nas pessoas que você se relaciona. Então, a ausência desse repertório, por vezes, faz a pessoa entender que ela não sabe lidar com aquilo, né? Então, olha, isso é um fator novo para mim, é desconhecido. Ou até esse lugar, que é um lugar, né, que você acabou de trazer, né, de eu não tenho interesse em psicologia social, eu não tenho interesse em falar sobre mazelas sociais, sobre questões de raça, de gênero, de orientação afetiva sexual, de condição de deficiência, eu não tenho interesse, né? Eu gosto do formato mais padrão. E aí é nesse lugar que as pessoas elas acabam tendo um impacto muito grande, que é desconsiderar características importantes desse indivíduo que tornam ele quem ele é, né? Então, às vezes é muito mais um olhar para diagnosticar, patologizar algo, questões, quando na verdade é a condição de deficiência, quando é a orientação afetiva sexual, quando é a raça, né? Quando é o contexto de mulheridades, do ser mulher em uma sociedade. Então, é um desafio tanto no mundo do trabalho, né, quanto acredito, né, que no contexto acadêmico isso se manifesta muito, né. Eu acho que um exemplo claro, né, eu estou no 8º período de psicologia, a minha turma, né, é uma turma que começou com 70 alunos, hoje acho que temos uns 40 aí, né, vamos seguindo firme e forte, mas eu sou a única mulher preta retinta na minha turma, né, eu tenho pessoas também que se autodeclaram negras ali, né, que são pessoas pretas, né, de pele clara, são pessoas pardas, mas assim, somos minoria. Então, nesse contexto acadêmico, a ausência de pessoas nesses lugares também acabam trazendo impacto, né? Quando as temáticas elas emergem, as pessoas ficam, nossa, mas eu não acho que é assim, né? Isso olhando muito no meu campo, que é o campo dos estudos, né? Do que a gente pode falar livre, onde a gente dialoga mesmo, né? Então, as discussões, por vezes, elas são intensas, né? Porque, gente, isso é racismo. No final do dia, isso é racismo. No final do dia, isso é homofobia. No final do dia, isso é capacitismo, né?
no campo acadêmico, inclusive, né, e muito conectando com o que você trouxe, Mari, das disciplinas, né, de hoje a gente ter acesso a maiores informações, mas quando a gente falava de inclusão, a narrativa era considerar, por vezes, o autismo, considerar síndrome de Down, e tão somente, não se aprofundava, né? E um imaginário que, quando se falar de inclusão, talvez a gente vai falar de crianças, a gente não vai falar de pessoas adultas, e a gente não vai falar dos atravessamentos de pessoas adultas com deficiência ou com questões de saúde mental, num cenário mais profundo, da vivência delas no trabalho, da vivência delas no campo afetivo, se relacionando. Então, se a gente não considera esses indicadores para as pessoas, realmente vai ser mais desafiador compreender as suas realidades. Ter a diversidade, equidade e inclusão, né, como uma lente, né, que vai, pera lá, agora eu estou entendendo melhor. Se eu tiro meu óculos, eu estou vendo uma realidade, mas se eu coloco meus óculos, agora, pera lá, realmente, tem esses fatores. Sim. Então... Quando você falou assim, que você estava numa discussão na sala de aula, né, com os colegas, e alguém diz assim pra você, eu não vejo assim. É você que falou que não vê assim, ou o colega que fala, eu não vejo assim? O colega. O colega, entendi. Então, eu acho que esse que é o ponto. É uma grande certeza que às vezes as pessoas colocam sem tentar olhar, né? Então, eu acho que a universidade, e às vezes até depois que a gente se forma, a gente coloca assim, não podemos ser racistas, não podemos ser preconceituosos, tá? Nós temos que tratar as pessoas de acordo com as suas necessidades, entender, então assim, não podemos, isso não pode... Mas sabe aquela coisa assim de tipo, igual o meu filho às vezes pergunta, mas por que não pode? Né? Então assim, não há um questionamento, né, do porquê não pode e... Tá, porque não pode, então como eu faço, então? Então, acho que na faculdade, né, e às vezes até no nosso dia a dia, que tá, então eu não posso ser assim, mas como eu tenho que fazer, então? Né? E aí, eu acho que parte desse princípio que nós psicólogos não temos que falar isso, eu não concordo. Né? Porque é aquela questão que tem gente até que não gosta muito dessa expressão, do lugar de fala, né? Então, assim... Eu não concordo, mas por que eu não concordo? E baseado em quê? E eu estou numa posição de dizer que eu não concordo? E eu fui atrás para saber por que eu não concordo, né? Então, assim, um dos projetos que eu tenho para 2026 é justamente a gente começar a ler alguns autores, algumas obras que abram um pouquinho a cabeça do psicólogo para ele tentar sair um pouquinho da sua bolha, né? Porque a gente entende que a psicologia é uma psicologia branca, né, feita para pessoas brancas e que em sua grande maioria a gente atende pessoas brancas, né? Então, mas não é assim e não é para ser assim, né? Então a gente precisa olhar para que existem e como que nós vamos olhar. Então, também às vezes você já tá num outro nível de estudo, eu ainda tô no nível de mostrar para às vezes para alguns psicólogos o teste do pescoço. Você entendeu? E aí, o que é o teste do pescoço, pra quem não sabe, né? É você ir em algum lugar e você fazer o teste do pescoço e olhar. Quantas pessoas negras tem aqui? Nesse restaurante, nesse shopping, mas que estão consumindo, que estão sentadas na mesa consumindo. Nesses dias eu fui num resort e me deu um momento, assim, de tristeza, que eu fui pro meu quarto, de verdade. De olhar que não tinha ninguém negro se divertindo. De verdade. Eu fiquei assim... Os que tinham estavam servindo. Estavam servindo, né? E aí, eu não quis nem comentar isso com as pessoas que estavam comigo, porque, tipo, era outra questão. E às vezes não tem, às vezes, o entendimento pra ter aquilo. Então, às vezes, eu me entristeço muito com essas coisas, né? E eu percebo que às vezes tem uma resistência do outro de tentar entender isso, porque acho que vai sair daquele lugar de... um mundo perfeitinho e um mundo que... Não, eu não quero entrar em contato com isso. Eu não quero olhar pra isso. Eu não quero ver que tem pessoas que não estão ali no mesmo círculo que eu, que não tem a mesma condição que eu, né? Ontem o Rafa viu uma propaganda de crianças sofrendo de desnutrição e tudo mais. E ele falou, mamãe, o que tá acontecendo com essas crianças? Não é a realidade dele. Ele não vê isso. Sim. Né? Essas crianças estão com fome, mamãe? Né? Então, filho, né? E aí você vai conversar e tudo mais. Então, Tami, né? Eu acho que existem momentos
E aí é assim, um despertar, né? Então acho que esse momento que eu tô querendo trazer pros psicólogos que estão comigo ali nos clubes do livro e tudo mais vamos ler um pouquinho sobre como é essa situação? Vamos ler um pouquinho sobre como é estar nesse mundo, nessa vivência, né? Não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Muita coisa, não, para mim, esse despertar é quase que um chá de revelação, sabe? Olha, gente, a teoria psicológica e a realidade social, vamos confrontar? Sim. Que elas existem, né? Então, entender a realidade social de maneira coletiva, porque eu acho que tem esse desafio, né? Parece que é muito individualizado, parece que, eu que não quero atender. Gente, existe uma construção, tá? Existe uma construção, existe uma sociedade, existe uma realidade social, existe a pessoa colaboradora na minha realidade, existe os estudantes na minha realidade. Para os psicólogos vai ter ali os pacientes e os clientes, e uma vez que você não consegue olhar esse sujeito, esse indivíduo, né, de uma maneira a considerar as suas questões sociais, as questões sociais que o atravessam, os marcadores sociais que ele possui, nossa, muito provavelmente essa leitura ela vai ser uma leitura que vai ficar muito rasa e que vai partir muito do individual, do que eu acredito, do que eu penso, das minhas percepções. Você falou lugar de fala, que eu acho extremamente importante, né? Mas que, por vezes, a narrativa do lugar de fala é utilizada de eu não vou fazer nada, não é meu lugar de fala. Eu não vou falar sobre esse tema, homens, não vou falar de mulheres, das questões de gênero. De violência. De violência, de feminicídio, de questões tão sérias. Tá, mas quem que produz isso? Então, assim, do seu lugar de fala, o que você pode fazer? Falar, exatamente. Você não é, de fato, dono da narrativa. Não é o seu lugar. Mas dentro do que te cabe, o que você pode fazer? Eu não posso falar da dor, do sofrimento, diminuir isso e dizer que isso... eu não concordo com isso. Mas... eu pertenço a essa cena. Eu não sou protagonista, mas eu pertenço a essa cena. Eu tô ali, né? E aí não adianta eu fingir que eu não tô ali. Acho que essa que é a questão. Não adianta fingir que não tá ali. É isso. Fazendo parte de tudo isso. Enquanto você tava falando, a minha cabeça assim, né? Vindo um monte de coisa na minha cabeça. Mas olha só, a gente conversou também que existe um trabalho, existe até um incentivo, né? E aí tem um incentivo e lei também, né? Pra gente ter a inclusão, né? E tudo mais nas empresas, né? Depois você pode falar um pouquinho melhor pra nós como funciona isso. Mas também, acho que tem uma dificuldade da empresa preparar os colaboradores que vão receber também a essas pessoas que estarão ocupando esses cargos, né? E aí, muitas vezes, né? Eu tava vendo até um trecho de um filme ontem que é antigo, que é da primeira mulher negra na NASA. Do banheiro. Estrelas da Manhã? Acho que é. E aí, ela demorava um tanto pra chegar, e aí... Mas por que você demora tanto pra... Toda hora você tá no banheiro. Ela fala, porque não tem um banheiro pra mim aqui. O lugar onde tem um banheiro pra mim é 800 metros daqui. E desculpa, mas eu preciso ir ao banheiro, né? Então eu demoro 800, né? 200 metros pra ir, 800 metros pra voltar. Então eu demoro, num salto ainda, né? Então eu demoro pra chegar aqui. Aí ele quebra, né? Tem aquela cena, né? Que ele quebra o escrito ali, né? Do banheiro e tudo mais, né? Então... tem essas questões, né, de preparar. E aí eu fico pensando que talvez, né, não é exatamente isso, mas é como se fosse o preparo do colaborador, né, como se fosse o preparo do terapeuta para receber também esses pacientes. Então, assim, o quanto que eu tô deixando a minha clínica também mais acessível e também mais diversa, e o quanto que eu tô consumindo de diversidade para também receber essas pessoas, para que elas se sintam realmente pertencentes. Não adianta só ter uma lei que obrigue a ter, mas como que eu tô facilitando, né? Então, igual no filme, tem um banheiro, pelo menos, para essa, né? Um banheiro que lá naquela época tinha os banheiros, né, para brancos e negros, né? Mas e hoje? Como que é isso, né? Não sei se faz sentido também essa questão do colaborador que vai receber e do psicólogo que também, né, tem que estar preparado para isso. Sim, eu acredito que conecta bastante, tá? Lembrei do filme. O filme chama
Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. É maravilhoso, atrizes incríveis, protagonismo negro, tem várias camadas. Você trouxe aí o exemplo do banheiro, mas tem também aquela engenheira que estuda e faz a graduação, a pós-graduação, o mestrado, e aí ela coleta todas as certificações e chega para apresentar, para pleitear um cargo superior, e aí fala, não, agora a gente precisa de doutorado. E aí nesse mesmo filme tem essa narrativa de pera lá, quando a gente chega lá, eles mudam a regra, Dão a regra e aumentam a régua, né? Então, esse desafio de se desenvolver e de crescer, né? Tem muitas nuances esse filme, mas o que você trouxe faz muito sentido, né? Porque trabalhando com recrutamento e seleção, quando a gente vai fazer, por exemplo, um alinhamento de vaga como gestor, a gente já tem que ponderar ali quais são as habilidades técnicas e negociáveis, né? As soft e hard skills, né? As comportamentais, as habilidades comportamentais esperadas para aquela função. Parte-se de um alinhamento, tem-se uma conexão com o momento da companhia, do negócio, da estrutura, da área. A gente faz isso para construir uma descrição de cargo, né? E quando a gente traz a narrativa de vagas afirmativas para mulheres, para pessoas negras, para pessoas com deficiência, o alinhamento ele também parte do requisito técnico. A gente não abstrai, a gente não ignora nenhum requisito técnico quando a gente vai falar de vagas afirmativas. Quando intencionalmente, o que é muito valioso, essa liderança, essa companhia, ela deseja trazer diversidade, aumentar o quadro de diversidade dentro da área, né, dentro da demografia da companhia. Precisa se entender, a depender desse nível. Quando eu vou falar de, por exemplo, pessoas com deficiência, tá, a gente vai trazer uma pessoa com deficiência. Qual é a estrutura de acessibilidade que a companhia já tem? Percebe que o preparo é antes? Antes do movimento, antes da ação, precisa-se haver essa reflexão, né? Porque, enquanto recrutadora, para mim, não é só importante trazer o talento. Eu penso em retenção. Sim. Quando eu olho indicadores, eu não olho só indicador de fechamento de uma vaga. Não, eu preciso considerar retenção. E para considerar retenção, eu preciso considerar a experiência dessa pessoa colaboradora, eu preciso considerar pertencimento. Isso. Trazendo aqui exatamente o exemplo de uma pessoa com alguma condição de deficiência, ali na descrição da vaga, esse alinhamento com o gestor ele tem que ser muito importante, né? Quanto que a sua equipe está preparada, o quanto a estrutura da empresa tem acessibilidade, o quanto você está preparado, né? Ao mesmo tempo que quando eu faço alinhamentos de vaga para posições que não são afirmativas, que não tem um marcador social, né, balizador ali, eu também pergunto para o gestor, o que é inegociável e o que você está disposto a flexibilizar? Você está disposto? Sim. Então, trabalhando de forma autônoma, recrutamento e seleção, quando eu faço alinhamentos de vaga com a empresa, a primeira coisa que eu tento entender é qual que é o seu cenário, qual que é o seu momento, considerando diversidade, equidade e inclusão. Que momento de natalidade, de maturidade em relação ao tema, vocês identificam que vocês estão lá também? A gente está começando... Perdão. Não tem problema. Caiu minha luminária aqui, perdão. Não tem problema. Quando se trata desse cenário contexto, como que você avalia, né? Como é que momento vocês estão enquanto organização? Vocês estão nesse momento de fato, considerar, por exemplo, trazer pessoas trans? Como que é a equipe? Como vocês falam sobre isso? Vocês ainda estão discutindo banheiro? Porque, assim, se vocês ainda estão discutindo o banheiro que essa pessoa vai utilizar, embora pareça muito importante, assim, me desculpa, mas a gente está falando de pessoas que têm uma taxa de vida de 35 anos. Então, assim, qual é o motivo de trazer uma pessoa trans? Considerar a empregabilidade dessas pessoas, a seguridade dessas pessoas, isso é genuíno. Não que o banheiro não seja, gente, mas essa discussão ainda é muito rasa. Então, vamos voltar a uma casa? Sim. Ai, nossa, a gente vai trazer uma pessoa negra, mas tem que ser uma pessoa que aceita brincar, porque aqui a gente brinca muito. Tá, mas é brincadeira ou é microagressão? Isso que é a questão. Então, acho que é isso que eu tava querendo dizer pra você, né? Então, eu acredito que nós ainda estamos nesse raso aí que você tá falando. Eu acho que a gente ainda tá discutindo banheiro dentro da psicologia, entendeu? Das discussões. É claro que tem movimentos fortíssimos, né? Eu tenho assistido algumas lives, algumas coisas muito legais, muito bacanas. Mas, assim, no todo, o que eu percebo é que ainda
há uma questão de... Ainda estamos discutindo se isso é uma questão, né? Igual eu falei pra você que eu li o livro Mata Doce, e eu ainda me peguei colocando a protagonista, que tava muito claro pra mim na capa, tem uma mulher negra na foto, eu na capa, assim, na imagem, e eu ainda me peguei por um bom tempo imaginando aqui na minha cabecinha uma mulher branca, a protagonista, né? Por quê? Consumo muito pouco de diversidade, né? De esses materiais que eu deveria consumir muito mais para poder ter essa compreensão. Lembro que teve uma vez que eu ouvi um podcast que eu fiquei assim chocada. Que um rapaz falou que ele morava numa favela. E ele falou que lá eles não podiam usar esses guarda-chuvas grandes, assim, sabe? Uhum. Era só aquelas sombrinhas, assim, pequenininhas. Porque de cima do helicóptero ali, a polícia pode achar que é um fuzil. E eles podem morrer, porque eles estão andando com um guarda-chuva daquele. Sim. Eles eram orientados a sair de casa com a nota fiscal do celular deles. Porque se eles, né, fossem parados ali pra uma blitz, sei lá, alguma coisa assim... De quem que é esse celular? Você roubou esse celular? Não, tá aqui, ó, a nota fiscal do celular. E nunca que eu pensei em sair na minha vida com um guarda-chuva porque alguém poderia achar que eu tava armada. Nunca que eu precisei pensar, eu vou sair com o meu iPhone e vou pegar e sair com uma nota fiscal porque alguém pode dizer que eu não comprei, né? Lembro que um dia eu entrei no mercado com uma mochila e aí eu falei pro meu noivo assim, será que tem problema eu entrar com essa mochila? Ele falou, não, você é branca. Aí eu peguei e falei, por quê? Ele falou, não, se você fosse negra... Ia vir uma pessoa aqui atrás de você até você sair do mercado. Ou ia pedir pra você guardar no guarda-volumes essa mochila. Então, eu acredito, Tami, que a gente ainda tá nisso, entende? Nessas reflexões de ainda pensar nessa... Se colocar e falar, nossa, realmente... Né? Porque eu percebo que às vezes na clínica ainda há uma questão assim... Quando algum paciente negro fala... ou às vezes... eu acho que eu não consegui tal vaga, ou eu acho que eu fui preterida por causa da minha cor. E aí, às vezes, o terapeuta trazer uma ideia de tipo, mas será mesmo? Será que não foi por outra coisa? Será que você não tá tendo uma distorção cognitiva, né? Que a gente fala bastante na TCC. Uhum. E que talvez seja, mas não é só isso, que é igual a gente falou aquele dia, né? Da amiguinha do Rafa, né? Mas a questão é que a gente não pode deixar de considerar a cultura, o contexto e esses marcadores que você falou, né? A experiência de vida da pessoa. E eu acho que a gente negligencia muito os pacientes nesse sentido e revitimiza muitos pacientes. Poderoso. Né? Importante você falar disso, Mari. O que e o como, né? A gente usa muito isso no corporativo. O que fazer quando a gente vai fazer gestão de projetos, né? O que fazer e como fazer, e aí depois tem mais indicadores, né? E aí, quando você traz a técnica, né? Pera lá, vamos ponderar, então, né? Tecnicamente, né? À luz aqui do que a abordagem ensina, para compreender, porque de fato pode ser uma questão que você está desassociando, mas deve-se considerar que sim, tem um fator aqui que pode, de fato, ser real, ser legítimo, que pode estar acontecendo e que pode, inclusive, escalar essa distorção, né, então, dissociação. Então, eu acho, assim, quando se trata, né, de considerar a diversidade de pessoas, o histórico é importante, mas como essa pessoa se posiciona, se manifesta, se posiciona aqui na sua frente, o que ela traz, né, a se considerar. Então, não vai se desconsiderar a técnica, né? Não vai se desconsiderar o contexto, né? Considerando, nossa, não passei num processo seletivo e acredito que pode ter sido pelo meu cabelo. Mulheres passam muito por isso. Acredito que tenha sido pela minha aparência. Enquanto recrutadora, né? Aqueles feedbacks devolutivas de processo seletivo, você não está no perfil da vaga. Meu Deus, o que é o perfil? O que é perfil? Eu nem sei qual que é o perfil. Se o perfil for a descrição da vaga, poxa, estava dentro, vocês me chamaram para uma entrevista. O que é o perfil? Porque perfil realmente... O que está escondido, né? Desse Exato. Perfil que não está sendo... Né?
Que aí você realmente dá margem para a pessoa entender o que seria esse perfil que então eu não tenho, porque o meu perfil é este. Então, este é o perfil que não faz sentido para você, e aí é natural a pessoa endereçar para esse lugar, assim. E eu acho que acho não, né? Algo que acabo tendo que lidar bastante no dia a dia, né? Que é considerar, por vezes, um movimento intencional da companhia em ter vagas afirmativas, em contratar mais mulheres, né? Nossa, eu adoro contratar mulheres na tecnologia, cadeiras de liderança, vagas desafiadoras. Eu sou a recrutadora que gosta do desafio. Eu sou a pessoa que escuta assim, mas eu quero contratar, mas eu não acho. Então tá, então vou te Vamos trazer achar. uma shortlist que você vai ter que escolher entre 6, não vai ser entre 3, porque a gente tem, né? Então, você não tá achando porque você está procurando onde? Né? Qual que é a sua fonte de busca? De novo, o teste de pescoço que você super explicou muito bem aí, né? E que é sim para esses ambientes externos, mas é para o nosso ambiente pessoal também. Com quem que você faz churrasco nos finais de semana? Com quem que você sai para uma viagem? Né? Quem são as pessoas que te acompanham? Então vai ser realmente, se o seu radar é tão somente padronizado por um perfil, obviamente que você não vai conseguir considerar outras pessoas que venham de lugares diferentes, de pontos de partidas diferentes do seu, né? E isso, no mundo do trabalho, ele se manifesta, por exemplo, não fez a mesma faculdade que eu. Não fez a mesma especialização que eu. Mas ele disse que fez isso aqui, mas as empresas que ele passou foram todas empresas familiares. Eu venho de gestor, tá? Liderança, falando. Eu gostaria de alguém que viesse de startup. Então, esses atravessamentos, eles aparecem, né? As objeções. No entanto, é claro, quando a objeção, ela escala do técnico, do comportamental para um outro contexto. Então, são desafios bem presentes, assim, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, essa preparação, né, ainda sobre o tema de preparação. Às vezes o movimento da companhia é intencional, mas a liderança ou o time não está pronto, né? Porque, assim, ao mesmo tempo a gente tem que considerar que a pergunta sobre o que você está disposto a flexibilizar, ela segue na mesa, né? Então, assim, você está disposto a talvez mudar o seu jeito de trabalhar, a sua maneira de ensinar, a sua aprendizagem? Porque também não significa que, validado os requisitos técnicos e comportamentais, essa pessoa não chegue com o PDI. E aí é, de novo, pensar de onde essa pessoa vem, quais são os marcadores sociais que ela traz. O exemplo da Márcia, ela considerou a minha trajetória para me dar aquele feedback. Sim. Ela considerou, mesmo assim ela me deu um feedback considerando o meu desenvolvimento. Então, sim gestor, você vai ainda ser responsável pelo desenvolvimento dessa pessoa. Eu falo que não existe candidato perfeito. Mas eu trouxe esse candidato da empresa XYZ, melhor currículo. Ele está chegando num novo lugar, numa nova empresa, e ele vai precisar passar de suporte. De suporte, de integração. Sim. E é isso, né? Desenvolvimento de talentos. Então, sim, né? Considerar que sim, pessoas diversas, elas não necessariamente terão demandas específicas, diferentes das dos demais. Elas terão demandas de desenvolvimento como os demais, né? Então, não é porque é uma pessoa diversa, porque é uma pessoa negra, porque é uma pessoa periférica, porque é uma mulher, né? É considerar essa trajetória, repertório, para considerar o que for demanda de desenvolvimento, sabe, Mari? Sim, legal. E enquanto você estava falando, provavelmente você deve ter estudado na faculdade PBE, né? Práticas baseadas em evidências, né? Que tem sido muito falado e todo mundo, porque eu sou terapeuta da PBE, eu faço, né? E aí, o que eu percebo, né? Que a gente, às vezes, fica muito preso na melhor... Então, que a gente tem que considerar para ser, né, uma prática baseada em evidência? A melhor evidência, a expertise do terapeuta e as necessidades e preferências do paciente. Então, o que eu percebo? A galera correndo atrás da melhor evidência, né? Então, mas para toque, tal é melhor evidência. Para depressão, ativação comportamental. Para isso, né? Borderline, DBT. Então, tá todo mundo indo atrás qual que é a melhor evidência? Vamos consultar lá DIV-12, vamos saber o que é. Tem tais e tais protocolos. E aí, expertise do terapeuta, né? Então, vou fazer curso de DBT, de ACT, de FAP, de TCC, vou lá me especializar. Só que isso que nós estamos falando aqui hoje, esse podcast, né?
é sobre a gente olhar o quê? As necessidades e preferências do nosso paciente, que a gente não tá olhando, né? Isso fica... Nesse tripé, eu acho que é umas coisas que são esquecidas, né? Porque se eu não tô olhando que existe uma diversidade, né? Se eu não tô olhando que precisa ter a inclusão, se eu não tô olhando a equidade, eu tô pensando numa igualdade e não numa equidade, eu não tô considerando as necessidades do meu paciente, né? E para isso eu preciso ter essa palavrinha que você falou agora há pouco, que é intencionalidade, que é a intenção para tentar compreender qual que é a necessidade dos meus pacientes. E foi o que você começou falando no podcast. O que é diversidade? Todos nós somos diversos, né? Existe muita diversidade, né? Todo mundo tem alguma coisa que é diferente do outro. Só que o que eu tô procurando entender? O que eu tô procurando estudar? Né? Tanto é que às vezes me vem alguns... Por isso que eu vou começar o meu podcast com O Perigo da História Única, né? Que é aquele livrinho da Chimamanda, que muitas vezes as pessoas elas estão preocupadas com o diagnóstico, com a patologização, que é o que você falou. Então eu entendo muito bem um perfil de um paciente borderline, mas nem todos os borderline são iguais. Eu entendo muito. Chegou hoje eu vou atender meu bipolar, né? Tem paciente bipolar, né? Tá, mas nem todos os pacientes bipolares são do mesmo jeito, né? Então, eu acho que você traz essas contribuições muito importantes para ir pegando fogo na cabecinha dos psicólogos, né? Igual eu tô falando, minha cabeça tá assim, para ir buscar, né, Tami, esse conhecimento. E pensando nisso, que você tem aí um amplo conhecimento, né, sobre esse assunto, na parte de gestão, né, não sei se... Você tem vontade de ir pra clínica, Tami? Muito! Meu Muita? sonho de certeza. Ai, que legal, bacana. Eu quero super fazer essa transição, inclusive. Vai ser uma excelente psicóloga clínica, tenho certeza. Obrigada, mas assim, partindo disso, né, igual eu falei, a gente tá muito na superfície, né, estamos ainda propondo o teste do pescoço. Mas o que você indicaria para nós, assim, recomendações práticas de onde a gente pode começar a ler, estudar, assistir, inserir? Então, eu tenho uma intenção de esse ano de 2026 compreender um pouquinho mais sobre diversidade, equidade e inclusão. O que eu preciso ler, estudar, tá ligada, seguir, né? Depois a gente vai fazer um post sobre isso, dicas da Tami. Eu vou fazer um post, né? Vou rever depois do podcast. E aí você pode... O que você indicaria para nós? Pra gente desenvolver isso que é essencial. O que você acha? Tá. Se a gente falou da intencionalidade, né? Como ponto de partida. Eu penso que, enquanto psicólogos, né? Ou para acadêmicos, para estudantes, toda vez que eu tenho uma oportunidade nos nossos projetos ali, eu gosto sempre de ter esse para ler, para assistir. Então, que bom que a gente vai avançar isso e a gente pode trazer muito conteúdo legal, mas do ponto acadêmico, incluir autores negros, assim, sabe, no repertório, sabe? E, poxa, se a gente pensa Brasil, a gente tem Neuza Santos, né? Neuza Santos Souza, a gente, olhando para fora, tem Fanon, tem Bell Hooks, tem Grada Quilomba, poxa, Brasil de novo, né? Lê Sueli Carneiro, gente, pelo amor de Deus, muito importante. Djamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, meu Deus, Lélia Gonzalez é aula, gente. Então, acho que ampliar academicamente, quase que fazer uma transição aí de perfis de leitura, tá? Ainda no campo acadêmico. Consumir na arte, eu trabalho com projeto cultural aqui, leis de incentivo à cultura também, então, muitas coisas. Carreira slash, que fala, assim, né? Entre o corporativo, a atuação, de fato, em diversidade, equidade e inclusão, no campo mais social, a arte se conecta muito. Então, assim, nossa, tem tanta gente que fala que gosta de teatro, que
gosta de cinema, o que você está assistindo? O que você está assistindo? O que você está consumindo? Consuma também arte preta, assim, sabe? Gente, a gente tem Lineker maravilhosa aí, gente, rainha dos Grammys, então acho super valioso, né? Recomendo consumir artistas negros. Eu estou assistindo uma série maravilhosa desse ano que se chama Tudo é Justo. Eu não vou lembrar agora a tradução em inglês. É uma série de mulheres negras diversas, mulheridades, vamos trazer mulheridades. Fala de carreira, fala de romper com uma realidade, com um cenário de trabalho e ter autonomia de empreender e os desafios de empreender os desafios de empreender sendo mãe solo, sendo Nossa, uma adorei. mulher. Ai, assiste, é maravilhoso. Pode falar nome do streaming aqui ou não? Pode falar. Tá no Disney, então é ótimo, é uma série leve, com problemas de pessoas reais, mas ao mesmo tempo de mulheres no topo, sabe? Mulheres fazendo dinheiro e mulheres juntas, mulheres se apoiando, tem temas sensíveis, tem temas de contextos de assédio, como lidar com isso, como mulheres se apoiam e o papel dos homens neste lugar. Então, intelectualmente, a gente tem muito para acessar, mas às vezes é difícil esse caminho para as pessoas, né? Pessoas que inclusive não vêm da academia, né? Do campo acadêmico, da pesquisa. Então tem esse outro lugar que vai trazer essa percepção também. Acho que nesse lugar, assim, essas são as minhas recomendações, partindo da intencionalidade, a diversidade no que se consome, com as pessoas que se convive. E acho que uma coisa que é bem importante, que a gente falou ao longo da nossa conversa, é legítimo se questionar as suas certezas. Eu fiz isso lá em 2009. Eu questionei a minha certeza, sabe? É necessário, inclusive. Então, acho que o caminho da aprendizagem é justamente questionar aquilo que se sabe, ponderar aquilo que se sabe. A gente está falando de o tempo todo, gente, é tudo muito rápido, metodologia ágil, IA hoje em dia. Então, muitas vezes a gente não exercita o protagonismo do pensar, do refletir, do questionar. Isso é valioso porque tá tudo muito rápido, é um Google. E Sim. Eu não vou negar, Mari, que às vezes quando as pessoas falam, mas eu não sei isso daqui, né? Eu sou uma profissional de RH, eu sou uma consultora em desenvolvimento humano e organizacional e diversidade, equidade e inclusão. Então, em diversos momentos da minha vida, sobretudo no campo do trabalho, eu me coloco como uma pessoa que, amor, você quer que eu te ensine se é preto ou negro? A gente vai falar sobre isso. Não pode falar viado? Não pode. Não pode falar não pode. Com todas as camadas e dentro de um contexto muito melhor estruturado. Em alguns espaços, é exatamente esse o papel que eu vou exercer, porque eu me coloquei nesse lugar. Mas em alguns momentos, quando eu sou acessada no meu momento de lazer, do meu social, a responder uma dúvida que talvez o Google, que um livro de Djamila, de Bell Hooks, de Fanon te explicaria, eu me sinto atravessada. Então, não utilize, aí como no campo da recomendação, não utilize, por vezes, as pessoas que são essas pessoas diversas, que estão lidando com as questões de preconceito, de racismo, de machismo, entre tantos atravessamentos sociais, como, assim... O Google. Obrigada. Com o seu Google. Né? Busque voluntariamente e traga, inclusive, o seu aprendizado, e aí a gente contribui a partir daí. Eu acho que isso é bem valioso. No meu lugar, são esses espaços, né, que eu gosto de promover, porque às vezes existem perguntas que me atravessam profundamente, né? E num campo que ainda não é esse campo da aprendizagem, que não é o campo da construção de saberes, né? Então, acho que considerar que as pessoas elas também estão passando por esse cenário, eu acho que é uma recomendação válida e parte, né, do que a gente falou aqui, né, da intencionalidade. Você me perguntou mais alguma coisa, Mari? Me diga se eu te respondi tudo. Não, acho que foram essas 3 mesmo, né? Por onde começar, né? Isso mesmo. E aí no clube, né, nesse clube de 2026, né, que eu falei que é uma proposta mais audaciosa, porque eu tinha feito um clube que durava 3 meses, 2 meses, e era um livro só, né? E agora esse clube vai 1 ano, né? A galera vai ter que me aguentar aí durante 1 ano, são 12 livros.
E eu escolhi alguns livros, né, intencionalmente com algumas temáticas. Então, a gente vai ter o Avesso da Pele, né, do Jefferson Tenório. Tem o Torto Arado. Tem um livro que chama Filho Eterno, que fala de um pai, né, um livro brasileiro. Ele fala de um pai com um filho que tem síndrome de Down. E ele fala de uma forma bem visceral mesmo, assim, sem romantismo, sem Marcos Mion falando de autismo, sabe? Marcos Mion falando de autismo? Não tem nada a ver. Marcos Mion falando de autismo, romântico, né? Bem romântico, não tem nada a ver. Tem também o próprio Filho de Mil Homens, que vai falar ali sobre quanto que pessoas foram punidas em virtude das suas escolhas, né? Que não são escolhas tradicionais. Vai falar de adoção também. Tem um livro que chama Mau Hábito, que é um livro também bem, assim, importante pra gente poder falar dessa parte de diversidade. Então, eu procuro... tem o Conto da Aya, né? Então, e são todos livros, assim, que eu acabei tendo contato esse ano, em 2025, em virtude de estar participando de um clube que chama Leia Mulheres, em que tem essa intenção de ler mulheres, né? E mulheres negras também, né? Então, assim, que falam de temas... Não são livros que vão ter finais felizes. Tem uns que não vão ter nem finais, né? O primeiro livro que eu li que não teve um final, eu falei, como que essa autora teve a coragem de terminar esse livro sem um final? Como que ela vai me deixar com isso, sabe? Com essa sensação, né? Então, Tami, é pra promover desconforto também, sabe? Eu acho que faz parte disso também. Sim. Tá bom? E eu quero ficar falando com você aqui até amanhã. Eu também. Vamos. Tami, brigadão, viu? Depois eu quero que você venha falar comigo quando você estiver formada, se você quiser. Aí vai ser vida de psicóloga, vida de estudante de psicologia, agora vai ser vida de psicóloga. Agradecida demais, Mari. Brigadão pelo seu tempo, pela sua paciência, pelo carinho, né? Pela atenção que você teve esses dias que a gente ficou trocando mensagem. Você é realmente muito querida. A Márcia realmente sempre me traz grandes presentes aí que eu levo aí pra minha vida. Agora eu não te desgrudo mais, viu? Chicletinha. Eu tô aqui pensando, acho que desde a nossa primeira conversa, eu pensei, nossa, gente, se a Mari fosse minha supervisora, aí ia ser muito incrível. Eu sou grata igualmente, assim, por ouvir a minha história, por ser interessante também, me ver como uma pessoa interessante, sim, por me fazer compartilhar a minha história. Eu vou te falar que no auge, né, no final desse 2025, eu vou te falar que gravar um podcast estava nos meus sonhos mais nem tão tangíveis assim, mas que eu coloquei lá na minha lista desse ano, e eu falei assim, gente, não vai rolar, não vai estar acontecendo, e eu fui surpreendida positivamente, assim, com a indicação da Márcia, com o seu contato, super grata, assim, por essa conexão, e super à disposição, Mari, para o que você precisar, para qualquer troca, tô muito contente mesmo. Obrigadão, viu, Tami? E sucesso aí, quero saber novidades, TCC, tudo mais. Feliz 2026 para você, que tenha um ano repleto de realizações e que aconteçam outras coisas boas aí para você que você merece. Tem luz. Para nós, que seja um ano incrível, né? Um final de semana valioso e um ano incrível para nós. Te desejo igualmente, Mari. Brigadão. E brigadão pra Márcia, que fez essa ponte, querida, o coraçãozinho. Márcia, maravilhosa. Muita coisa, minha inspiração. Quero ser igual ela quando eu crescer. Vamos fazer ali que ela tá só me enrolando pra vir aqui, mas em 2026 ela não me escapa. É isso. Pessoal, obrigada, viu, por vocês terem ficado até aqui. Espero que essas reflexões, algumas provocações, que vocês coloquem intencionalidade mesmo, para ter uma carreira, uma vida profissional mais completa, que a gente realmente consiga trabalhar com as práticas baseadas em evidências e que a gente dê a mesma importância que a gente dá para nossa expertise, para as melhores evidências, que a gente também dê essa importância para a necessidade dos nossos pacientes também, tá? Até a próxima!